Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Hoje a gente dá sequência aos vídeos de melhores leituras de 2024 e dessa vez eu vou falar sobre os livros de não ficção. Pessoal, então, conforme prometido no meu vídeo de melhores leituras de ficção de 2024, eu tenho também a relação de melhores leituras de não ficção e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, eu também vou fazer o ranking com o top 10 e vou começar apresentando de trás para frente. Então, vou começar aqui com o 10º lugar. Antes disso, já quero te convidar para se inscrever no canal, caso você goste de não ficção, porque por aqui a gente tem bastante livros desse tipo. Gosto muito também de jornalismo literário, vou deixar aqui embaixo o vídeo sobre um projeto de leitura que eu tenho também. Enfim, fica aí o convite caso você goste aqui do canal, tá certo? E agora, então, vamos começar com o 10º lugar na minha lista, um livro que eu li pelo Kindle, tá bem baratinho na Amazon, pelo menos na época em que eu li, que se chama O Capa Branca. Esse é um livro que foi escrito pelo Walter Farias, em parceria com o jornalista Daniel Navarro. O Walter, então, é um senhor com quase 70 anos, que durante muito tempo viveu no Juqueri, um grande hospital, né, um complexo psiquiátrico que tinha ali em Franco da Rocha, em São Paulo. Então, ele vai relatar ali vários episódios que ele viveu lá dentro. É legal porque tem esse ponto de vista do paciente, que é algo que, pelo menos para mim, é muito interessante, mas é curioso também na história do Walter, porque ele ingressou nesse hospital como funcionário. Ele morava em Franco da Rocha, então quando inaugurou esse hospital, muitas pessoas foram trabalhar lá. E é claro que não tinha o rigor, né, no processo seletivo e todo aquele cuidado que a área da saúde exige, e ele acabou entrando lá como funcionário e passou por uma série de situações lá dentro e acabou ficando como paciente. Então ele vai contar tudo isso num formato de memórias. Nesse livro, é um livro bem curto, embora alguns episódios sejam bem complicados, assim, né, como tudo que envolve a saúde mental, mas é uma leitura bem legal para quem gosta desse tipo de assunto. Em nono lugar, um livro de uma jornalista chinesa, a Xin He. Eu estou falando de As Boas Mulheres da China. É um livro em que a Xin He traz diversos relatos e casos reais, né, obviamente, de mulheres chinesas, do que elas passaram em nome das diretrizes de uma cultura fortemente enraizada em tudo aquilo que o Partido Comunista implantou na China durante muito tempo. Então, ao mesmo tempo em que ela traz diversos casos de uma realidade muito extrema, muito impactante, ela também fala sobre os desafios do fazer jornalístico naquele momento, né, nesse formato de governo, e como ela tinha que ser muito cuidadosa, né, por mais que a China estivesse passando ali por uma abertura, ainda existiam muitos perigos escondidos na rotina de um jornalista e ela também tinha que zelar pela sua própria segurança. Então, são dois pontos que eu achei muito interessante. Primeiro, conhecer essa realidade tão distante, ao mesmo tempo tão cruel em muitos pontos, e também saber um pouco sobre como era o dia a dia de uma jornalista, né, naquela época, naquele país e com aquele governo. Então, uma leitura bem importante também. O texto dela um tanto quanto seco, assim, não é uma coisa que envolve tanto, mas as histórias são muito marcantes. Então, por isso fica aí no meu nono lugar. Em oitavo lugar, um livro escrito por um brasileiro, que envolveu também um brasileiro, mas que se passa em Londres. Estou falando do Em Nome de Sua Majestade, do escritor Ivan Santana. Aqui a gente tem o caso que resultou na morte do Jean Charles Menezes, um brasileiro do interior de Minas que estava em Londres a trabalho de forma legal em 2005. 2005 foi o ano que aconteceram os atentados ao metrô de Londres e a cidade ficou colapsada, né? Se gerou um grande pânico ali entre a comunidade. A polícia ali estava ansiosa para entregar uma resposta e ao mesmo tempo era uma polícia muito inexperiente nesse tipo de situação. Tinha ali uma repartição que foi criada depois do 11 de setembro para ficar de prontidão nesse tipo de situação, mas efetivamente nunca tinha praticado, né, esse tipo de conduta. E por isso, somando
necessidade urgente de dar uma resposta à inexperiência e uma série de erros muito bobos, né, muito insignificantes, mas que tiveram resultados muito expressivos. A polícia acabou matando o Jean Charles ao confundi-lo com um terrorista. E tudo isso Ivan Santana vai contar nesse livro. É um livro pequeno, mas um livro muito bom. Ele reconstitui tudo o que aconteceu no dia da morte do Charles Menezes, e ele também vai falar sobre como as autoridades britânicas tentaram manipular a opinião pública. Esse livro, ele me prendeu muito desde o começo, porque ele tem um ritmo muito bom. Como Ivan Santana reconstituiu toda a ação ali no dia e em alguns outros dias antes, depois também. O ritmo de leitura é muito interessante e me lembrou muito também o estilo que a Daniela Arbex empregou naquele livro sobre Brumadinho, o Arrastados, que ela também vai reconstituir os fatos dentro da ação. Então, uma leitura muito boa para quem gosta de não ficção, e me interessei bastante pelo Ivan Santana, né, que é um escritor brasileiro que não é jornalista, mas que apura e que escreve como um repórter. Então, pretendo conhecer mais sobre ele. Em sétimo lugar, eu coloco um livro que é uma coletânea de reportagens, entrevistas, escritas por um dos maiores jornalistas do Brasil, né, o Fernando Moraes. Eu estou falando de 100 quilos de ouro, um livro que eu vejo, na verdade nunca vi ninguém falando sobre ele, mas que vale muito a leitura. Então, como eu disse, é um apanhado de vários textos que esse jornalista escreveu ao longo da sua carreira, e tem algumas pérolas aqui que valem muito a leitura. Um dos textos que mais me marcou aqui foi uma reportagem que ele fez quando da inauguração da Transamazônica. É realmente aquela leitura que tem um ritmo de viagem, sabe? Porque ele vai contando o que se esperava, né, que tivesse essa estrada, que era uma grande promessa de governo, que deveria transformar, né, ali a região, e o que foi na realidade, né, a expectativa versus a realidade. E ele vai contando isso em primeira pessoa, ali contando os perrengues, né, de tudo que ele passou. É uma leitura muito gostosa. Eu gosto muito dessa leitura que dá a ideia de movimento, que explora muito o lugar, a ambientação, e especialmente esse trecho do Brasil, né, que para mim é desconhecido. Por meio dessa leitura eu consegui me inserir naquele lugar. Então gostei bastante. Outro texto que chama bastante atenção é o texto que dá origem ao nome aqui da obra, né, 100 quilos de ouro, que ele vai falar sobre o sequestro de um empresário da Bahia, se eu não me engano, e o desfecho dessa história é muito curioso também. Tem resenha desse livro também aqui no canal, e eu falo como acaba essa história, né, eu aviso que vai ter um spoiler, se você quiser assistir eu vou deixar aqui, como a maioria dos livros que eu vou citar aqui já tem resenha no canal também, certo? Então, para você que gosta de jornalismo literário, que gosta de diversificar um pouco a leitura e que também gosta de Fernando Moraes, né, porque ele é muito conhecido aí, principalmente pelas biografias, escreveu Chateau, Olga, tantos outros, fica a dica então de 100 quilos de ouro. Próxima colocada no meu ranking é uma história real de uma grande aventura que parece saída de um filme de sessão da tarde, assim. Eu gostei muito desse livro, fiquei muito impressionada, porque eu realmente não esperava que fosse ser tão legal essa leitura. Eu estou falando de 10 anos no mar, da família Sherman. Esse livro, ele é resultado, então, de uma mega aventura em família que aconteceu de 1984 a 1994, quando essa família, saída de Florianópolis, em Santa Catarina, vai velejar pelo mundo até a África. E não bastasse ser essa uma coisa muito ousada, ainda era um casal com 3 filhos em idade escolar. Então imaginem vocês que grandes desafios eles não enfrentaram, né? E aqui no livro, a maioria dessa história foi escrita pela matriarca, né, a Heloísa, e o que ela vai contar aqui são as paradas, né, o que eles conheceram, as pessoas que fizeram parte dessa jornada, as amizades que eles foram fazendo nas ilhas, né, em cada lugar que eles paravam, e também como era a rotina dentro do barco, como era a preocupação dos pais para que os filhos tivessem uma constância nos estudos, né, como eles
organizaram para que eles se mantivessem ativos. Enfim, gente, explicando assim não parece tão legal quanto ele realmente é, porque a gente se sente lá dentro do barco com essa família, passando por tudo que eles passaram. E o que me fez ficar tanto com essa leitura foi me colocar no lugar daquelas crianças e imaginar como isso que eles viveram impactou a vida deles. Tanto que depois eu fiquei sabendo que um dos filhos aqui dessa família, o David, ele é cineasta. Inclusive, ele fez aquele filme Meu Amigo Pinguim, que estava até alguns meses atrás no cinema. Quando eu fiz a resenha desse livro aqui pro canal, eu não tinha assistido o filme ainda, mas depois eu assisti. É um filme muito singelo, muito bonito, e toda vez que eu vi aquelas cenas ali de contemplação da natureza e a relação do homem com o pinguim, eu não podia deixar de lembrar de muitas aventuras que eles passaram aqui, né, de todos os ensinamentos que eles tiveram. Outra coisa que me chamou muita atenção também é que enquanto os pais estavam ali muito preocupados que os filhos não ficassem para trás nos estudos, essas crianças tiveram a oportunidade de ver o conhecimento prático, né, aplicado. Então, elas passaram por lugares onde o Darwin passou na sua expedição, elas aprenderam diversos idiomas, né, e também alguns dialetos, convivendo ali com povos que talvez hoje já não existam mais, né, na época já eram comunidades muito pequenas, aprenderam muito sobre diferentes culturas, sobre fauna, flora, e principalmente sobre o respeito com a natureza, né, e também sobre a fúria e a autonomia que o mar pode ter em alguns momentos. Então, olha, um livro excelente. Se você encontrar ele por aí em algum sebo ou feirinha, não se deixe enganar por essa capa, que ela é muito simples, né? Até eu comento na resenha que a autoria aqui, Família Schirman, não diz muita coisa, né? Porque parece aquele apanhado de textos que são só para manter ali como uma relíquia familiar e que podem não interessar muito para terceiros. Mas esse livro aqui, ele é um grande achado. Fiquei muito feliz com essa leitura e eu pretendo reler em alguns anos, né? Porque é o tipo de leitura muito confortável, assim. A gente se sente realmente parte da família. Inclusive, eu sei que eles ainda têm alguns projetos, depois eu fui pesquisar sobre a família e eu vi que eles têm alguns projetos, né, ligados ao meio ambiente e tudo, já fizeram outras expedições. Quem sabe eu não encontro outras literaturas deles também, né, para dar continuidade a esse tipo de leitura. Então fica aí a minha recomendação, se você encontrar esse livro, compre, porque vale muito a pena. Na quinta posição, eu coloco um clássico do jornalismo literário, ao menos o autor é um dos grandes nomes desse gênero. Eu estou falando então do Radical Chic e o Novo Jornalismo, do Tom Wolfe. Esse livro reúne 3 matérias que ele escreveu nesse gênero, incluindo 2 perfis e uma grande reportagem ali sobre a época dos anos 60 nos Estados Unidos. Mas o que é mais interessante nesse livro, que me fez ler essa obra, são os textos mais teóricos, são textos no estilo mais de ensaio, em que o Tom Wolfe vai falar sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 60, quando do surgimento, né, desse fenômeno que é o jornalismo literário, que mudou drasticamente a forma como as redações, né, como os repórteres escreviam os seus textos. Esse livro foi uma leitura do projeto Jornalismo Literário, que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui, né, já comentei. E eu quis começar com essa leitura justamente por esse contexto, né. Ele vai falar sobre como os jornalistas eles não fizeram isso de uma forma orquestrada, que era algo que surgiu naturalmente, né, naquele momento de grandes transformações nos Estados Unidos, mas que inicialmente não foi muito bem vista essa mudança, né? Mexeu muito com os egos entre jornalistas e também entre os literatos, né? Aqueles escritores já consagrados que não queriam a concorrência dos jornalistas. Então tudo isso ele vai contar aqui, e fora isso o jeito, né, o tom com que ele escreve é muito irreverente, é muito
irônico em diversos pontos, é assim aquele humor, né, fino que a gente lê com um sorriso de canto, porque é realmente um texto muito bem articulado e ao mesmo tempo tem ali algumas críticas e alfinetadas a algumas camadas sociais ali dos Estados Unidos. E mesmo tendo esse estilo um tanto irônico, o Tom Wolfe foi um dos nomes da alta sociedade americana também, né? Ele circulava amplamente nesse meio, tanto que o seu relato é quase testemunhal. Gosto muito do jeito com que o Tom Wolfe escreve e recomendo fortemente para você que gosta de jornalismo literário, Radical Chic e o Novo Jornalismo. Em quarto lugar, um dos meus livros favoritos foi uma releitura desse ano, mas não poderia ficar de fora desse ranking, que é o Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, do David Foster Wallace. Eu adoro a ironia, o sarcasmo que o Wallace emprega nos seus textos, e os primeiros textos dessa coletânea são das melhores coisas que eu já li na vida. Acho que todo mundo que gosta de se divertir com a leitura deveria ler esses textos do Wallace, porque é uma irreverência, uma inteligência, umas analogias muito loucas que só poderiam sair de uma mente extremamente criativa. E se eu fosse falar sobre os textos mais importantes dessa obra, eu falaria dos dois primeiros, né? No primeiro, a gente tem uma reportagem que ele faz em uma feira rural, lá no interior dos Estados Unidos, e é incrível a forma como ele, ao mesmo tempo em que ele debocha daquelas pessoas que estão ali num sol escaldante, comendo um monte de fritura no meio de um monte de bicho, num cheiro horrível, ele também exalta a importância, né, daquele evento para a vida comunitária. E o segundo texto, que eu acho que é ainda melhor, é um texto em que ele fala sobre a sua experiência em um cruzeiro de luxo. Para quem nunca foi a um cruzeiro, você vai ver grandes detalhes que fazem essa experiência ser única. E para quem já foi, acho que vai ter uma outra percepção, né, sobre o que o dinheiro é capaz de comprar. E novamente a gente tem ali uma forma muito engraçada, né, com o Wallace, ele enxerga as coisas e ele faz das coisinhas do dia a dia de um cruzeiro um grande acontecimento e, enfim, é um humor muito ácido, um humor inteligente. E se eu tivesse que responder aquela tradicional pergunta, né, com qual autor você tomaria um café? Eu colocaria o David Foster Wallace, porque a mente dele é assim uma explosão de ideias. Eu gosto muito do que ele escreve e recomendo fortemente que você leia, caso você tenha, né, essa pegada de um humor mais sarcástico e tudo mais, acho que vai ser uma baita leitura também. O próximo livro aqui no meu ranking é um livro escrito por um jornalista investigativo. Acho que é o jornalista que mais se arrisca assim na atualidade. Não tem muitos repórteres desse tipo na ativa ainda, justamente pela natureza arriscada, né, desse tipo de matéria. E eu estou falando do Diário de um Skinhead, do Antônio Salas. Antônio Salas, então, não é um nome verdadeiro, né? A identidade desse jornalista espanhol, ela não é conhecida por motivos óbvios. E aqui a gente tem o relato, né? Uma grande reportagem, na verdade, que o Antônio Salas faz sobre o movimento neonazista espanhol, em específico um grupo ligado à torcida organizada do Real Madrid, em que ele ficou infiltrado. Então ele vai contar aqui todas as situações absurdas, né, em nome de uma ideologia que aquelas pessoas praticavam e que ele foi testemunha, e também todas as situações de extremo risco que ele viveu para sustentar essa investigação, né, que diferente de um policial jornalista, ele vai sozinho, né, ele não tem aquele apoio, né, na retaguarda como os policiais têm. Então ele estava realmente por sua conta em risco e ele passou assim por várias situações que por um detalhezinho ele poderia ter tido o pior destino possível. Então é uma leitura muito legal para quem gosta de jornalismo investigativo, mas também para quem quer conhecer um pouco mais dessas ideologias que até hoje estão impregnadas em algo
tão corriqueiro, né, tão aparentemente saudável quanto a torcida de futebol de um país desenvolvido, diga-se de passagem. Então, lá no começo do vídeo eu falei sobre as boas mulheres da China, que fala sobre o impacto de uma cultura em um extremo, né, que é o extremo do comunismo. Aqui a gente tem um outro extremo, que é o extremo do nazismo. E se você ler os dois livros, vai ver que muitas coisas são idênticas dos dois lados, muda-se apenas a roupagem ou o discurso que tenta justificar esses atos. Então, uma leitura muito, muito importante, especialmente para quem quer ser jornalista, para quem está estudando, né, sobre isso. Tem resenha aqui no canal também, vou deixar o link, sugiro que você assista porque está bem completa. Sei que não é um livro tão fácil de encontrar hoje em dia, mas lá na resenha eu falo muitos detalhes das situações que o Antônio Salas viveu aqui. Em segundo lugar, no meu ranking de melhores leituras de não ficção, eu coloco um livro que é diferente de tudo que eu já li até hoje, em termos de jornalismo literário, e foi o livro mais difícil que eu li em 2024, o mais desafiador. Teve alguns trechos que eu realmente não sei se eu entendi plenamente, mas isso não comprometeu a minha experiência de leitura, que foi grandiosa, foi um livro excelente. Acho que todos deveriam conhecer, até porque não é um livro muito falado. Eu estou falando de Elogiemos os Homens Ilustres, do James A. Dee e do Walker Evans. Esse livro é, na verdade, a história real daquilo que é retratado em Vinhas da Ira, né? Aqui a gente tem uma grande reportagem que foi feita no sul dos Estados Unidos, com famílias de agricultores que também estavam sofrendo drasticamente os efeitos da Grande Depressão. Esse livro foi escrito ali em 1936, por aí, e aqui o James vai contar tudo o que ele viu convivendo com 3 famílias diferentes, mas a escrita dele é um tanto quanto caótica até, e o que mais me chamou a atenção nesse livro é que o protagonista da história não é nenhum dos personagens ali retratados, mas sim o próprio repórter. E eu digo isso porque a forma como ele estrutura o texto, como ele apresenta as ideias dele, são uma clara representação do que ele estava pensando, de como ele se via naquela situação, de um forasteiro que invadia a casa de pessoas tão necessitadas para explorá-las, porque ele via muitas vezes o fazer jornalístico naquele contexto como uma espécie de exploração também. Então aqui a gente tem uma narrativa que por vezes é carregada de culpa, é carregada de desconforto, mas a gente também tem alguns limites éticos que são tanto quanto questionáveis. Eu não vou falar mais sobre ele porque eu estou preparando a resenha. Como é um livro muito denso, muito complexo, né, eu estou demorando um pouquinho, mas acredito que até o fim do mês a gente já tem a resenha aqui no canal. E esse livro é também uma das leituras do projeto Jornalismo Literário que a gente tem aqui. De qualquer forma, já digo que é um livro que vale muito a leitura. Ele vai ser difícil, sim, no começo, mas ele compensa o esforço empregado pelo leitor. E em primeiríssimo lugar, no meu ranking de melhores leituras de não ficção em 2024, coloco um livro da história mais inacreditável que eu já li até hoje. Quanto mais eu sei sobre esse caso, mais eu quero saber, e quanto mais eu leio, mais eu me impressiono. E eu estou falando de Os Sobreviventes, do Piers Paul Red. Esse é um livro que vai contar a história de sobrevivência, de luta pela vida, naquele grupo de jovens que sofreu um acidente aéreo nos anos 70 e caiu nos Andes. É um caso mundialmente conhecido, porque eles tiveram que chegar ao extremo de comer a carne dos colegas que morreram com a queda, porque eles não tinham nenhuma outra forma de sobreviver naquele lugar onde as temperaturas ficavam abaixo de zero, né? Eles enfrentaram temperaturas de menos 30 graus. Então não tinha nenhuma forma de vida lá em cima, não tinha plantas, não tinha animais, não tinha nada. E eles precisaram então passar por essa situação que é o fato mais conhecido sobre isso, mas esse livro ele traz um panorama
desde a criação do colégio que formou esse time, que fortaleceu a cultura do rugby lá no Uruguai, até os desdobramentos após o resgate desse time. O autor, ele não é jornalista, mas esse livro é sim uma grande reportagem. Inclusive, ele fala que teve a ajuda de alguns repórteres, né, para reunir todas as informações, construir esse grande panorama do caso, e ele foi escolhido ali pelo grupo de sobreviventes para ser o primeiro a escrever sobre esse caso. Então, ele conversou com todos os sobreviventes. Inclusive, ele fala na apresentação da obra que, embora todos tenham confirmado a veracidade de tudo que estava ali, né, ele leu a obra para eles antes da publicação, nem todos gostaram da forma como ele conduziu a narrativa dos fatos que ele traz à tona nesse livro. Então, se você viu, por exemplo, Sociedade da Neve, né, esse filme da Netflix, você vai ver que ali no filme está muito em evidência a irmandade, né, a convivência mais de união desse grupo. E, na verdade, lá em cima aconteceram também outras situações que não foram sempre tão positivas. Eu falo bastante sobre esses acontecimentos, sobre todas as vivências que eles tiveram aqui na resenha que tem no canal. É uma resenha bem longa, até. Mas esse livro também não é tão fácil assim de encontrar, né? Hoje a gente só tem em sebos, talvez na estante virtual. Mas é uma leitura que vale muito, muito a pena. Mas é uma leitura pesada, né? Não vou dizer que não, porque é necessário ter estômago, né, para encarar essa leitura, porque realmente a gente tem muitos detalhes. Mas é uma leitura que, se tu fizer, tu nunca mais vai esquecer. Isso eu tenho certeza, porque eu li ela no começo do ano de 2024. E até hoje eu tô ali vivendo a minha vida, fazendo coisas absolutamente banais no meu dia a dia, e eu lembro de algumas cenas dessa história. Por exemplo, a cena em que os sobreviventes pisaram na grama pela primeira vez depois do resgate. Até hoje eu penso nisso e eu me emociono, porque é realmente muito comovente, mesmo sendo um fato amplamente divulgado, que a gente sabe como vai acabar, a gente sabe o que aconteceu. A experiência de leitura, ela é muito potente. Então, uma leitura muito envolvente, muito triste, mas que a gente não consegue abandonar. E eu me peguei torcendo por esses rapazes, mesmo sabendo o final da história. A gente fica ali vivendo com eles todas as dificuldades e a expectativa do resgate, que muitas vezes foi frustrada. O filme, ele retrata apenas uma parte do que eles passaram, né? O livro é muito mais abrangente. E eu fiquei tão interessada nesse caso que eu fui ler também agora, em 2025, é a minha primeira leitura da meta de 10 livros para 2025, o livro escrito por um desses sobreviventes, o Nando Parrado. Então eu já estou lendo, né, que se chama Milagre nos Andes. Então é um livro em primeira pessoa, um livro muito mais intimista, então a gente vê o sofrimento em zoom. Ele é muito forte também. Já eu estava em 12% do livro, já estava chorando. Então eu tenho certeza que vai ser uma das minhas melhores leituras desse ano também. Mas, de qualquer forma, não quero falar mais porque ainda estou lendo e em breve a gente vai ter resenha aqui no canal também. Mas se você encontrar Os Sobreviventes em algum sebo, mesmo que a capa seja toda zoada, compre, porque é uma leitura excelente. Então, pessoal, essas foram as minhas 10 melhores leituras de não ficção de 2024. Como vocês notaram, o jornalismo literário está bastante presente, né, na minha rotina de leituras. Se tu gosta desse gênero, te convido a se inscrever no canal, porque ele é bem frequente por aqui. E também queria que tu deixasse aí a tua sugestão de leitura de não ficção, de jornalismo literário, nos comentários, porque eu estou sempre em busca dessas histórias reais que de tão inacreditáveis parecem ficção. Eu acho que a vida real ela é muito extraordinária para a gente ignorar os livros que falam sobre ela. E desde já eu te agradeço pela companhia nesse vídeo, espero que tu tenha gostado e a gente se vê nas próximas resenhas aqui do canal. Um abraço e até lá!